Fala, meus magrelos e minhas bombadas, magrelo bombado aqui na voz. E seguinte, chegamos aí, né? O fim de um mês aí de janeiro, né? Acabou janeiro, nós já estamos em 2026, certo? Certo, nós já estamos em 2026 e, bom, é o ano da Copa, ano de eleição, ano de sei lá mais o que. Vai ser um ano de um monte de coisa. E eu tô aqui pra dizer pra você que tá assistindo esse vídeo, meu caro espectador, pra você não se distrair com coisas inúteis. Negócio de Copa, negócio de política. Meu irmão, o sistema, ele tá aí pra ferrar com a gente. Todo mundo aí tá do mesmo lado. Direita, esquerda, todo mundo tá do mesmo lado. Tem todo um sistema por trás. O único que é feito de besta e de burro é você, que ainda briga com seus parentes por causa de esquerda e de direita, mas no final esses caras são tudo farinha do mesmo saco. E outra, você vai brigar por causa da Copa, vai ficar xingando argentino, alemão e um monte de gente de outros países por causa da Copa. Meu irmão, tem gente que literalmente mata e morre só por causa desse negócio de Copa do Mundo, negócio de futebol, idolatria por futebol. Vai ser muito grande nesse ano por causa da Copa. E meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, cara. Se tu fica brigando por causa de futebol, meu irmão, tu é um otário. Se tu fica brigando por causa de futebol, meu irmão, tu é um otário. Não se distraia. Desligue o botão da distração na sua mente. Muitas pessoas vão estar vendo negócio de Copa do Mundo. Muitas pessoas vão estar brigando por causa de política, quem vai ser o presidente do Brasil, não sei o que, mas apenas não se distraia com tudo isso. Ao invés disso, faça exercícios. Se você quer se formar em alguma coisa, estude para aquilo e não se distraia. Leia mais a Bíblia. Busque a Deus. Busque ter intimidade com o Eterno. Enquanto as pessoas vão estar brigando muito nesse ano por causa de coisas fúteis, você vai estar buscando intimidade com o Rei, intimidade com o Pai. E outra coisa, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o Trump ter sequestrado o Maduro, e eu expliquei que o anticristo, ele é um espírito, né? Eu expliquei que o anticristo, ele é um espírito, ele é um sistema que sempre esteve na Terra. O anticristo não vai vir. Na verdade, ele sempre esteve na Terra, agindo contra nossos irmãos aí, né? Mas por que eu tô falando isso? Bom, quando eu fiz aquele vídeo, eu simplesmente não tinha ideia do que falar, tá ligado? Eu apenas falei a verdade. Só que é o seguinte, muita gente pensa que o Trump é o anticristo porque ele sequestrou Maduro, por causa do Tratado de Paz, por causa de um monte de coisa e um monte de outros fatores. Mas na verdade, não tem como o Trump ser o anticristo. Por quê?
o anticristo, ele vai enganar muitas pessoas, até mesmo alguns escolhidos vão ser enganados por ele, pelo anticristo fazer acreditar que ele é Deus. Eu espero não ser um desses enganados. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de mim. Mas o fato é, o Trump não é o anticristo, o Elon Musk não é o anticristo, minha avó não é o anticristo. Meu irmão, eu já estou cansado de ouvir esse nome. Se tem uma coisa que eu já estou cansado, é de ouvir esse nome. Meu irmão, o anticristo para mim pode ser o Itadori, o anticristo para mim pode ser o Sukuna, pode ser o Gojo, eu não tô nem aí. Pode ser o Chaves, pode ser o Chapolin Colorado, eu não tô nem aí. Mano, papo reto. Ó, te liga. O que Jesus mandou a gente fazer? Jesus mandou a gente orar, né? Buscar ter intimidade com Ele e espalhar a palavra. Em nenhum momento Jesus mandou a gente procurar o diabo. Em nenhum momento Jesus mandou a gente ficar perdendo tempo discutindo quem é o anticristo. As pessoas elas estão mais preocupadas em saber quem é o anticristo do que em saber quem é Jesus Cristo verdadeiramente. As pessoas elas estão mais preocupadas em procurar o capeta, em procurar o demônio, do que abrir a Bíblia e aprender a ter uma vida de santidade. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: saber quem é o anticristo não vai te salvar do anticristo. O que vai te salvar do anticristo é o quê? É o seu arrependimento. O que vai te salvar do inferno é você ter uma vida de intimidade com Jesus. Oração diária. Leitura da palavra todos os dias. Uma vida de santidade. Arrependimento do pecado. Entendeu? Apenas entregue a sua vida para Jesus. Eu não vou dificultar as coisas dizendo que é para você fazer isso, que é para você fazer aquilo. Apenas entregue a sua vida para Jesus. E o resto deixa que Ele faz na tua vida. Confia no Pai e na palavra dEle. Porque saber quem é o anticristo não vai te salvar. O que vai te salvar é ter intimidade com Jesus. Até porque na Bíblia diz que no momento certo, tal homem, tal espírito seria revelado. E outra, aqueles que forem salvos não vão sofrer na mão do anticristo. Ah, Gessé, então tu está querendo dizer que tu é pré-tribulacionista? Sim, isso mesmo. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. E não, isso não é escapismo ou uma espécie de válvula de escape só para eu não sentir medo, só para eu me sentir melhor. Não. Na própria Bíblia, ela apresenta provas de que Jesus voltará antes da grande tribulação, como por exemplo, a palavra igreja é totalmente retirada quando o Apocalipse começa a falar da grande tribulação. Muitas pessoas procurarão a palavra, mas elas não vão estar lá. A igreja não vai estar na grande tribulação. A palavra igreja é retirada totalmente da grande tribulação. É só você ir lá no livro de Apocalipse, chegar na parte que fala da grande tribulação, e você vai ver que a palavra igreja vai ser removida totalmente. Ou seja,
Jesus ele vai tirar a igreja da grande tribulação. E quando eu falo a igreja, não é um lugar, não é um templo. A igreja são as pessoas que estão em Cristo. É o corpo de Cristo na terra. Então, eu estou aqui para dizer que Trump não é o anticristo. Trump não é o anticristo. Tem muita gente neurótica colocando medo nas pessoas, fazendo pensar que o Trump é o anticristo, que não sei o que. E sinceramente, esse tipo de coisa gera mais medo nas pessoas do que esperança. E nós devemos ter esperança na volta de Jesus e não medo, porque pense bem, se você ficar falando do anticristo toda hora, toda vez que a pessoa ouvir falar na volta de Jesus, ela só vai pensar no anticristo. E toda vez que a pessoa ouvir falar da volta de Jesus, ela vai ficar com medo, justamente porque ela vai pensar primeiro no anticristo do que em Jesus. A verdade é, tem muita gente dentro da igreja mesmo que está esperando pelo anticristo do que por Jesus. Nós, como filhos de Deus, devemos esperar Jesus e não o anticristo. Mas muita gente espera o anticristo, porque fala mais no anticristo do que em Jesus. É claro que a gente vai se preparar. É claro que eu vou me preparar. É claro que eu vou ficar de olhos abertos. Mas com olhos abertos em Jesus, com olhos abertos no amado. Porque se eu ficar focando os meus olhos só no anticristo, eu vou ficar com medo. A nossa esperança tem que estar em Jesus. Entendeu? Você não pode viver a sua vida pensando toda hora no anticristo, pensando toda hora no Satanás, porque isso só vai te atrapalhar. Viva a sua vida pensando em Jesus, pensando nele voltar naquele grande dia e te tirar da terra. Tenha esperança em Jesus, cara. Tenha esperança em Jesus. Não seja que nem esses crentes neuróticos que ficam falando que qualquer pessoa que fala de paz é o anticristo. Mano, se vocês estudarem bem a Bíblia, vocês vão perceber que o Trump não é o anticristo. Vocês vão perceber que o Trump não é o anticristo. Tem um homem, eu não vou falar o nome desse homem aqui por questão de segurança, mas ele falou que uma parada aí ia acontecer, tá ligado? E esse homem, ele sabe de muita coisa porque ele já foi do sistema já, né? Ele já foi do sistema já. E segundo esse homem, que já foi do sistema, e até silenciaram ele, que Deus o tenha, falou, né, que teria aí um apagão, não sei o que ia acontecer uma parada meio de Walking Dead, né? O mundo todo entraria numa crise. O mundo todo entraria em caos. Vai entrar em caos. E aí, um homem vai aparecer e vai trazer a paz. Ou seja, Trump não é o anticristo. Eu acredito que vai acontecer assim. O mundo todo vai entrar em um caos generalizado. Todos os países vão estar em perigo. Então é aí que o anticristo ele vai agir. O anticristo ele vai trazer a paz para o mundo, né? E ele vai estabelecer uma nova ordem mundial. Ah, mas não está tendo uma nova ordem mundial? Sim, só que essa nova ordem mundial, ela não é a ordem mundial do anticristo. Vai acontecer uma parada aí, né?
provavelmente vai acontecer assim. Porque vamos lá, o mundo sempre esteve em guerra. O mundo sempre esteve em guerra. Só que nós, os brasileiros, a gente não é afetado, certo? A gente não é afetado. Teve a batalha entre Israel e Palestina, mas a gente estava de boa. Não estava acontecendo guerra aqui em Brasil. Não estava acontecendo uma luta aqui em Brasil. Então, o que vai acontecer? É provável que vai acontecer uma crise que vai afetar todos os países do mundo, sem exceção. Todo mundo vai estar em perigo, vai estar em pânico. Aí, nesse momento, vai aparecer alguém que vai prometer paz e segurança, que é aí, né, o anticristo, o filho da iniquidade. Ou seja, é necessário que o mundo todo, que todos os países, sem exceção, estejam em perigo e entrem em um estado de pânico. Que todo mundo entre em um estado de pânico. Que desse jeito o anticristo ia aparecer e ia confortar o coração de todo mundo. E assim enganar todo mundo. Porque, vamos lá, se o Trump fosse o anticristo, ninguém ia desconfiar que ele é o anticristo. E todo mundo está desconfiando que ele é o anticristo. O anticristo, ele vai ser alguém, né? Ele vai se manifestar em alguém que ninguém vai desconfiar. Que ninguém vai desconfiar que ele é o anticristo. Só as pessoas que tiveram assim um conhecimento, tá ligado? Então, na minha cabeça tá acontecendo assim: Trump não é o anticristo. Trump não é o anticristo, porque ninguém confia nele. Quando aparecer um cara, se por acaso aparecer alguém prometendo paz e segurança e ninguém desconfiar que ele é o anticristo, pode ter certeza que esse daí é o anticristo, porque ele vai enganar muitos. Muitos vão acreditar que ele é Deus. Então, primeiramente, não se distraia esse ano. Na verdade, não se distraia em nenhum momento na sua vida, não só no ano de 2026, mas 2027, 2028, 2029. Em nenhum momento da sua vida se distraia com coisas banais. Em nenhum momento da sua vida. Busque a Deus de todo o teu coração. Seja bom. Seja um bom homem, um bom pai ou um bom marido, eu não sei. Só seja alguém agradável aos olhos de Deus, e não perca o teu tempo discutindo quem é o anticristo. Apenas foque em Jesus. Apenas foque em Jesus, porque focando em Jesus, você vai poder ser salvo. Mesmo você não sabendo quem é esse anticristo, focando em Jesus, você será salvo e terá, a vida eterna. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.